Olá, pessoal. Bom, eu fiz esse vídeo aqui, assim como eu fiz para o pessoal do cargo 1 e 2. Então, se você fez outros cargos, tem aqui no canal, é o vídeo anterior, tá? Que eu fiz explicando como recorrer da prova discursiva do Sebrasp para os cargos. Este vídeo é para os cargos 3 e 4. Eu tive que fazer um vídeo em separado porque a estrutura de composição da questão foi diferente para esses cargos. Por exemplo, para o cargo 1 e 2 foi uma questão aberta. Já para vocês aqui do cargo 3 e 4, você tinha o tema central e havia dois itens temáticos, tá bom? Cada vez mais, pessoal, o Sebrasp vem inovando essa estrutura. É por isso que eu falo com o aluno, não adianta você pegar, eu achei um esqueleto de uma redação para o Sebrasp, vou trabalhar assim. Não vai dar certo, porque vem inovando muito, né? A gente aqui no curso trabalhou em cima disso bastante, com modelos de inovação realmente, um modelo de tema aberto, um modelo dividido ali, fracionado em dois itens, modelo fracionado em três itens, modelos com a inclusão de opinião, esse tipo de coisa, para ver se os alunos conseguiam chegar bem em cima. E o que mudou mesmo agora no concurso de vocês foi o processo avaliativo, tá? Por quê? Se vocês observaram, né, como é que ficou esse padrão de resposta? Ele tinha resposta? Não. O que a banca fez foi trabalhar conceitos de redação, que são conceitos assim até muito redundantes, porque eles vão reativando os mesmos mecanismos que são próprios da dissertação e reiterando esses mecanismos o tempo inteiro para poder avaliar a sua redação, tá bom? Então, o que eu fiz aqui para poder fazer a montagem desse vídeo? Ora, eu até não sei se eu falei, se eu estou sendo repetitiva, vocês me perdoem o cansaço. Pessoal, eu não propus recurso para o Ministério Público de Santa Catarina por simples e puro problema de agenda, tá? Eu realmente não tinha essa agenda para hoje. O que eu fiz foi este furo aqui para poder, né, de horário, para poder passar essas informações para vocês, para facilitar quem precisa confeccionar um recurso, tá bom? Então eu vou explicar como que o recurso deve ser confeccionado. Primeira coisa que você vai fazer é tentar entender a dinâmica da dissertação que você apresentou, para ver se essa dinâmica cola, se ela confere com a dinâmica do padrão de resposta, tá bom? E em que sentido confere e como você pode se defender. Essa é a minha missão aqui. Bom, primeiramente, o tema de vocês pedia para falar sobre o papel do Ministério Público na difusão de políticas públicas de implementação de direitos sociais. Está falando sobre políticas públicas aqui e o papel do MP nessa difusão, ou seja, no controle dessas políticas, né, que acabam sendo difundidas, ou seja, acabam sendo descentralizadas. Eu até expliquei esse tema aqui há um tempo atrás. E aqui pede para você tratar do que está disposto no artigo 2º do Regimento Interno, lembrando que o que está disposto aqui trata do que é a instituição Ministério Público, tá? De Santa Catarina. E a disposição, embora seja ampla, o que interessa principalmente, não é a questão dos interesses sociais, tá certo? Principalmente a parte dos interesses sociais, por quê? Por conta dos direitos sociais que estão por trás das políticas públicas, tá bom? E a banca pede para também se discorrer sobre o controle externo como suporte no cumprimento das atribuições do Poder Executivo, como, por exemplo, a explicitado na missão dessa Secretaria de Desenvolvimento, né? Então, veja que a banca fala que é de forma exemplificativa, tá? Você poderia ter pensado outro exemplo, se você quisesse, tá bom? Não é taxativo falar sobre o exemplo do trabalho que está sendo ali feito pela Secretaria de Desenvolvimento, tá certo? De Santa Catarina, tá bom? Vamos lá, gente, então, para a gente pensar o recurso. Primeiramente, né, quem deve recorrer? Quem passou deve recorrer, por quê? Porque o Sebrasp mexe na fila de recursos, tá, pessoal? Então, vocês têm que fazer recurso para vocês se defenderem, isso é interessante, tá bom? Se você estiver muito na beirinha, então é bom você recorrer. Além disso, quem deve fazer recurso? Quem precisa realmente ingressar, não é? Aliás, todo mundo deve fazer recurso, mas eu falo assim, pagar por recurso só se você realmente estiver numa situação que você note que foi injustiçado, não é? Que você deva realmente correr atrás. Mas observe esse meu vídeo para você mesmo, na hora que você for contratar o serviço, lembrando, gente, eu não tenho vaga, não estou oferecendo agora, mas quando você for contratar de outro colega competente para tal, que você, ao prestar atenção a este vídeo, né, até porque eu tenho mais de 20 anos de experiência, você possa estar bastante atento ao que você vai contratar para evitar de você rasgar dinheiro, tá? Você jogar dinheiro fora.
E às vezes, mesmo o professor falando que cabe o recurso e você constatando que cabe, pode ser que a banca não te dê, tá? Então o recurso ainda tem essa luta ainda, mas vai na fé. Vamos lá, pessoal. Primeiro, vocês terão que fazer o recurso por item temático. Então você vai ter que analisar quais itens você tem condições de concorrer. Vamos supor que você tenha condições de concorrer do item, né, aqui desse quesito que trata do domínio das atribuições institucionais do MPC, tá? Mas como é que você vai analisar isso aqui? Apenas lendo o título do quesito? Não, você tem que vir aqui no conceito máximo para ver se você alcançou este conceito. O que tem neste conceito? Você teria que ter feito uma relação entre aquilo que está disposto no regimento interno, não é? E ao que a Constituição, né, prevê enquanto atendimento a direitos sociais e atribuições do Poder Executivo nesse sentido, tá? Aqui veja que fala exemplificado na missão do SDS, melhor dizendo, falando SDC toda hora. Mas lembre-se que da forma como a banca escreveu lá na prova, ela falou que tomando como exemplo. Então, se é um exemplo, você poderia usar até outro exemplo, nada te impede, tá bom? Porque ela não taxou a questão. Foi para você aplicar ao caso, tá bom? Então vamos lá. Ora, geralmente as relações são estabelecidas pelos alunos no primeiro parágrafo ou no segundo parágrafo, às vezes até o final da discursiva, costuma acontecer. Por que eu estou falando isso? Até porque esta relação aqui, não é? Ela foi pedida até no item B, tá, gente? Se a gente observar, não é? Olha só, aqui tudo bem. Lá no item B vai falar sobre o controle externo, mas aqui está falando sobre o disposto no regimento interno, não é? Que é exatamente, olha só, vamos voltar aqui ao tema. Só para vocês notarem um pouquinho de confusão que a banca fez, ó. O controle externo como suporte no cumprimento das atribuições do Poder Executivo, como, por exemplo, explicitado a missão da Secretaria de Desenvolvimento Social, tá vendo? Então, ela pede essa relação é aqui embaixo. É claro que o que está no regimento interno vai falar sobre defesa da ordem jurídica, defesa de interesses sociais. E como que o Ministério Público faz isso a partir de suas atribuições? A partir do controle externo, tá? Bem ou mal da fiscalização, as atividades de controle. Perfeito? Então, se você tem algum momento da tua redação que você tratou deste assunto, mesmo sendo disposto em parágrafo não inicial, basta você fazer o seguinte, ó. Você começa fazendo uma introdução ao teu recurso, tem que ser por quesito, tá? Então você diz, prezado da banca, prezado examinador, ou seja, cumprimente a banca, né, de forma educada, né, peço majoração da nota atribuída ao quesito A, né, que trata do domínio das atribuições do institucionais do MPC, né, na qual atingir tantos pontos para tantos pontos, quer dizer, ela vai majorar para tantos pontos. Ponto. Aí o que você vai fazer depois que você fez essa introdução, já falando da pontuação que você quer? Tá bom? Você pode falar do seu jeitinho. O importante na introdução é deixar claro quanto você tirou e o quanto você quer alcançar. A banca me deu apenas 7,5 neste quesito, Júnior. Olha que chato. Eu acho que eu merecia 10 pontos. Pronto, então você vai pular, vai pedir uma geração para 10. E aí você vai aqui ao meio, para você poder fundamentar, você vai dizer o seguinte: basicamente, isso. Vai dizer o que tem, o que o conceito 3 exigia, que é o conceito responsável pelos 10 pontos, né? Se você ficou apenas no conceito 1, quer vir para o conceito 2, aí é só você observar. Na banca aqui, ela tá, ó, são 3 quesitos, então cada um valendo 3,33, basicamente. Certo? Se você chegou aqui e ela não te deu 10 pontos, mas te deu 7,5, ela te tirou alguma nota relacionada à qualidade da redação, muito provavelmente, tá? Mas, de qualquer maneira, ou você não ter aprofundado ela entendido que você não aprofundou muito essa relação. Aí você diz que sim, mostra onde foi que você aprofundou, etc. Tranquilo? E se defenda. Vamos mais. Mas vai ter uma implicação aqui um pouquinho para frente que eu volto aqui. Capacidade de concatenar ideias. Veja bem, você não é obrigado a concatenar a ideia do item A com a do item B. Não tem obrigação disso, até porque o Sebrasp gosta que você trata cada um daqueles assuntos em parágrafo em separado. Possivelmente, por exemplo, que voltando aqui ao item A, gente, vocês devem ter trabalhado esse item 3 lá pelo terceiro, quarto parágrafo do texto, tá? Vai ser natural. Então é só mostrar para a banca que está lá.
Aqui na capacidade de síntese, perdão, capacidade de concatenação de ideias, né? A banca vem aqui, ó, tá valendo do, né, o conceito 2. Ou seja, para você alcançar a nota máxima, você terá que ter estabelecido relação de dependência entre as ideias com coerência, clareza, unidade, tendo empregado uma ordem, né, ou partículas de transição, por exemplo. Vou explicar o que é isso. Na discursiva do cargo 1, cargo 2, como a banca não trabalhou com itens, então tudo estava relacionado à introdução do texto, para manter coerência. No caso de vocês, a banca trabalha meramente com os quesitos, né? Lá ela vai ditar o que ela quer no item 1 e o que ela quer no item 2. Bacana. Se você trabalhou dentro dessa ordem, ou seja, o teu primeiro parágrafo foi para abordar o item 1 e teu segundo parágrafo foi para abordar o item 2, não precisa enumerar de modo algum, tá? É texto normal mesmo. Você pode falar que você trabalhou com ordem, sim, porque você respeitou exatamente a ordem de propositura da temática. Você foi coerente, inclusive, nesse sentido, em relação, não é, à apresentação de um resultado, tá, almejado pela banca. Uma vez que a banca trouxe aquela ordem, houve coerência, ou seja, harmonia, você harmonizou o seu texto àquela ordem prevista. Se você trabalhou de forma clara, como que você confirma? Ora, eu trabalhei de forma clara a partir do momento que eu retomo o que o item temático quer e vou discorrer sobre ele, ou seja, retomo com precisão. Eu trago palavra-chave daquele item e retomo com precisão e vou desenvolver aquele item. Então, eu não deixei de trabalhar, tá? Meu texto mantém a unidade temática. Olha, a partir do momento que eu não trabalho nenhum assunto diferente, que no primeiro parágrafo eu trabalho isso, no segundo eu trabalho aquilo, no terceiro eu trabalho aquilo outro, ou seja, tudo que a banca solicitou, não há nada exterior ao que foi solicitado, eu mantenho a unidade temática, tá bom? Junir essas partículas de transição aqui. Essas partículas aqui, gente, elas vão indicar quando você quer ordenar uma mudança na sua argumentação. Por exemplo, em primeiro lugar, aí você trata de um assunto. Em segundo lugar, você trata de outro. Aí você pensa, poxa, eu não utilizei isso. Não tem problema. Basta, se você cismou que a banca tirou nota aqui por causa disso, eu tô achando que foi isso, prof. Bacana, é só você vir e falar. Meu texto não houve partículas de transição entre a construção de uma resposta de um item para a construção de uma resposta, né, de outro item, pelo simples fato, né, de que o mesmo padrão de resposta traz o emprego dessas partículas de transição como recurso meramente exemplificativo. Não há uma ordem taxativa para que eu faça isso. Não houve um comando taxativo para que isso pudesse ser executado. E a partir do momento em que o próprio padrão chama de recurso exemplifica, ele vai tratar esse recurso como uma forma exemplificativa de você abordar o texto, né, você não teria obrigação de fazer este uso, tá? Tudo bem? Então, joia. A capacidade de síntese, gente, aqui é o seguinte, vejam só. O que a banca quer? A banca é danada, não é? Ela quer que você seja objetivo, para você conseguir nota total. Tá. Às vezes você vai pensar o seguinte, mas Júnia, o assunto lá é tão fechadinho, né? É o artigo 2º do regimento interno, tá? Do Ministério Público, atrelado a dispositivos constitucionais, por exemplo, sei lá, fundamentos da República, né? O artigo que vai tratar desses fundamentos da República lá na Constituição, que vai tratar, por exemplo, da defesa de direitos sociais, por exemplo, combate à fome e à miséria, por exemplo, tá? Suponhamos. Então você usou aquilo. De certo modo você vai ficar voltando a estes instrumentais. Ora, esse tipo de redundância é redundância própria da dissertação, é redundância da unidade temática, da pertinência do assunto, de você não ter que trabalhar outro assunto. Então você vai mostrar, olha, na minha redação, eu repito, por exemplo, a menção ao regimento interno com relação ao papel do Ministério Público, porque esta redundância faz parte da unidade textual, ela é temática, não tem como não trazer essa redundância para o texto. Mas não há redundâncias consideradas irrelevantes, certo? Por exemplo, você andar em círculo com relação a determinado assunto, nós chamamos de circularidade desse erro, quando o aluno não sabe o assunto e fica girando ali em torno, ele não consegue avançar muito, tá? Então, a partir do momento que você defender que a sua redundância é própria do exercício, a defesa está feita, tá bom? Que é própria do tema, que você não tem como fugir, que é o que a banca te pediu, a defesa está feita. Tá certo? Bacana.
capacidade de avaliação e reflexão, né? Veja que a banca te faz voltar os textos motivadores aqui, tá vendo? Olha, só para você alcançar a nota máxima, você tem que apresentar uma reflexão a partir desses textos motivadores. Gente, se vocês conseguiram 10 pontos no item 1, muito provavelmente vocês têm direito a pelo menos 7,5 pontos neste item aqui. Por que eu tô falando isso? É exatamente isso que eu falei com vocês. Ora, pelo fato de o texto motivador que você tem acima, basicamente é o quê? O regimento interno, tá? O artigo 2º do regimento interno. Então, quando você volta aqui, você volta para fazer seu aprofundamento em alguma passagem do texto, tá bom? Por que eu falei 7,5? Porque de repente você não trouxe um exemplo da realidade, ou você não concatenou com aquele exemplo da Secretaria de Desenvolvimento Social, que a banca pediu. Júnior, eu concatenei, então direito a 10 pontos, só mostrar onde é que está na redação, tá? Falar o quê? Para cumprir, né, o quesito capacidade de avaliação e reflexão, vírgula, no sentido de alcançar a nota máxima, ou seja, o conceito 2, apresentei reflexão a partir dos textos motivadores na seguinte passagem, abre aspas e traz, tá? E mostra qual é a passagem, lá, ou seja, intervalo de linhas. Ponto. Também fiz acréscimo de uma leitura da realidade ao citar a propositura do caso, que envolve a Secretaria de Desenvolvimento Social, tá bom? Porque, bem ou mal, é uma questão em concreto. Se você cita a Constituição, Júnior, não fiz isso, mas eu balizei tudo na Constituição enquanto direitos sociais que precisam ser cumpridos por políticas públicas, não é? Ah, sim, você fez isso? Fiz. Ora, a Constituição é um dispositivo normativo em concreto, você fala, ela é real. Quando eu vou à Constituição, quando eu vou a alguma lei que trata de políticas públicas, eu estou trabalhando com o elemento da realidade. Né? Eu posso não ter citado um exemplo de uma prática, porque não pedia exemplo de prática, mas pedia reflexão a partir da leitura da realidade. Ora, menção à lei e leitura de realidade, tá bom? Então pode ser assim também. É só você convencer a banca. Gente, aqui a parte de expressão em língua culta, ou seja, a parte gramática, provavelmente vocês não vão ter chance de recurso, porque aqui não interessa a quantidade de erros, mas interessa a amplitude de erros. Então veja, por exemplo, que a banca não coloque a quantidade de erros, né? Olha, eu quero tantos erros em tantos campos, por exemplo. Mas, naturalmente, vocês erraram em pelo menos 2 campos, a grafia, ou a gramática. Ou em morfossintaxe, ou em grafia, né? Ou em pontuação. Então, se vocês, por exemplo, erraram nos 3 campos, a banca simplesmente daria para vocês 3,33. Né? Muita gente aqui, naturalmente, deve ter ficado com 6,67. Porque a gente pega a amostragem, por exemplo, dos alunos de 1 ou 2 discursivas para tentar entender, ou ter 3 discursivas, você tem uma boa amostragem do que aconteceu ali sim, tá? Então te dá a gente conhece aluno, né? Então a gente tem uma boa noção do que a galera andou fazendo por aí. Vamos mais. Raciocínio crítico e lógico. O que é isso, prof? Para eu alcançar aqui esse conceito máximo, tirar meus 10 pontos. Você vai ter que mostrar que sua argumentação é consistente. O que é isso? Ela é legítima. Ela está embasada em norma. Tudo que eu falo está presente na Constituição, ou o que eu falo está presente no próprio regimento interno, na lei orgânica do Tribunal de Contas. Tá aqui, tá bonitinho, tá? E o que são evidências, profa? É só, além de você falar que está embasado, você terá que provar que em determinados momentos da sua redação você cita a lei expressamente. Você cita a menção à lei. Júnior, ela me deu apenas 7,5, em vez de me dar 10 nessa parte aqui. O que você acha que aconteceu? Gente, aqui eu desconfio que seja o detalhamento. Talvez, né, o aluno fala apenas regimento interno e tem que colocar algum artigo, né, artigo 3º do regimento interno para tratar de incumbências, por exemplo, tá? E ele não o fez. Então pode ser essa birrinha da banca. Mas como ela não disse o alcance, né, e ela falou em evidências, não falou em provas concretas, provas reais, a evidência, a menção ao regimento é a evidência. Tranquilo? Beleza, você pode recorrer de quantos itens você quiser, tá? Mas sempre faça as coisas sempre assim. É o que você quer, mostre que se você cumpriu o conceito máximo e depois reitere seu pedido de pontuação. Tá feito o recurso, tá? Beijo grande pra você, espero ter ajudado. E lamento, tá, gente, não oferecer desta vez o serviço recursal. Mas eu fiz um corte aqui no meu momento de gravação de aulas para oferecer para vocês
essa luz aqui para que vocês possam montar o recurso de vocês, tá bom? Um grande beijo para todos.